Então abra aí a sua Bíblia, carta de Paulo a Filemon. Só tem um capítulo e eu quero ler esse capítulo com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparas-me também pousado, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, inerrante. Tua palavra é poderosa, ela nunca volta vazia. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou Paulo naquela prisão para escrever essa carta, mesmo sendo uma carta pessoal, hoje, ó Deus, permita que este mesmo Espírito esteja iluminando nossa mente, o nosso coração, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando, desejosos de colocar em prática a fé, de colocar em prática a verdadeira piedade. Ajuda-nos, ó Deus, mais do que nunca nós precisamos desse quebrantamento do Senhor, mais do que nunca precisamos nos desapegar das coisas desse mundo e usar, ó Deus, as coisas no reino do Senhor para a honra e glória do Senhor. Por isso, ó Deus, nos dê a visão da eternidade, desperta-nos, ó Deus, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, para que nós possamos ser diferentes, fazer a diferença, a despeito da indiferença deste mundo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, coloca no nosso coração a convicção dos
padrões inegociáveis da cosmovisão cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a ver as coisas, as circunstâncias com os óculos da fé. Tenha misericórdia. E cada um aqui hoje, desperta, ó Deus, os que estão nos acompanhando pela internet, desperta também, para que todos nós possamos crescer na graça do Senhor, mas no conhecimento da Tua palavra também. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Muito bem, irmãos, permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Os que puderem vão acompanhando também pelo telão. Hoje eu quero especificamente falar com os irmãos a respeito da piedade cristã na prática. Então pode marcar aí, piedade cristã na prática. Quero falar com os irmãos a respeito desse desafio que o cristão tem. De fato, nós somos tirados das trevas para a luz e Deus colocou no nosso coração esse desafio. Nós temos uma missão bem clara, bem específica, um verdadeiro desafio de mostrar a esse mundo o que nós acabamos de cantar, a bondade de Deus. Exatamente isso. Nós declaramos que Deus é fiel, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus só poderão ser vistas pelo mundo lá fora se a igreja, se os crentes, os que foram lavados no sangue de Jesus, viverem essa bondade, viverem essa misericórdia, viverem de fato essa fidelidade. Então eu quero falar com os irmãos a respeito desse desafio que o cristão tem de mostrar ao mundo a bondade, a misericórdia de Deus por meio das suas obras. Nós temos afirmado teologicamente que de fato a salvação é obra de Jesus Cristo, é graça de Deus. E para recebê-la, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos recebê-la, o Espírito Santo gerou fé no nosso coração, para nós podermos crer naquela obra maravilhosa, naquela obra incomparável. Então nós recebemos essa salvação que é pela graça, por meio da fé. Entretanto, a Bíblia deixa claro para nós que uma vez alcançados por essa graça, eu já preguei aqui agora recentemente, nós nos tornamos testemunhas dessa graça. Então, de fato, o cristão verdadeiro tem que ter sim boas obras. Através das boas obras, nós vamos mostrar a misericórdia de Deus, nós vamos mostrar a bondade de Deus. E de fato o cristão não só é desafiado, mas ele tem convicção para fazer isso, porque ele sabe no seu coração que desta vida ele não vai levar nada, e que tudo que Deus lhe dá aqui, todas as coisas materiais que ele recebe aqui, ele recebe para trabalhar com elas no reino de Deus. E assim ele ajunta tesouros nos céus. Quero tratar com os irmãos a respeito da importância de sermos voz e vida do Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho na prática. Então, a igreja, ela é a voz, nós proclamamos, nós anunciamos, nós chamamos, convidamos as pessoas ao arrependimento, para virem aos pés do Senhor Jesus. Mas nós também somos a vida do Evangelho. Precisamos ser. Quero falar com os irmãos a respeito da indispensabilidade de estarmos conscientes do caráter sacrificial do serviço cristão, ou seja, do testemunho cristão. De fato, Deus não quer nada que não te custou nada. Nós somos chamados para um serviço sacrificial. Essa é a vida cristã verdadeira. Então, nós precisamos ter essa profunda consciência. Nós precisamos, de fato, ter essa consciência da necessidade de sermos uma expressão visível da verdade que nós proclamamos. Pouco tempo atrás eu falei aqui daquela experiência de Mahatma Gandhi, quando alguém tentou evangelizá-lo e ele responde para a pessoa: o seu Cristo eu quero, o seu cristianismo eu não quero. Mas aí é uma incoerência, porque de fato nós precisamos entender essa necessidade, que nós somos a expressão visível da mensagem que nós proclamamos. Então, na verdade, nós somos o mensageiro e a mensagem. Toda a igreja, o mundo precisa ver isso.
Portanto, eu quero tratar com os irmãos a respeito disso. Quando Deus chamou Abraão, eu citei hoje, lá no Gênesis capítulo 12, e também depois quando Deus repete a aliança no capítulo 28 de Gênesis, Deus deixou claro, e lá está a essência da aliança. Deus disse para Abraão: eu vou abençoar você e vou abençoar a sua família, e a sua família será uma bênção para todas as famílias da terra. Na verdade, a essência da aliança é Deus unilateralmente dizendo: eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu sou santo e vocês deverão ser santos. Eu vou cuidar de vocês, não vou deixar vocês, não vou desamparar vocês, não vou abandonar vocês, mas vocês andarão no meu caminho e vocês praticarão a justiça e a bondade. Isso faz parte da essência da aliança. Então, como famílias, nós somos realmente desafiados a mostrar essa realidade para o mundo. O Senhor disse claramente que Abraão deveria viver e ensinar aos seus filhos a viverem justa e piedosamente, em um mundo que já nos dias de Abraão, caminhava rapidamente para se tornar como aquele mundo pré-diluviano. E hoje, da mesma forma, vivemos num mundo absolutamente alheio à vontade de Deus. Vivemos num mundo indiferente à vontade de Deus. E nós, como igreja cristã, somos desafiados a mostrar para esse mundo a vontade de Deus. Para mostrar para esse mundo os atributos de Deus. Revelar para esse mundo os atributos de Deus. Que Deus de fato é bondoso, que Deus é justo, que Deus de fato cuida de nós. À luz da aliança, viver piedosamente é viver todos os aspectos da aliança em cada área da vida, sendo sal, luz e fermento no mundo, uma verdadeira ferramenta de Deus para influenciar positivamente o mundo. Nossa família tem essa responsabilidade de viver e proclamar o Evangelho, especialmente servindo aos outros. Servindo aos outros. Se você não tem essa disposição de servir, se você não vive com essa disposição para servir, você não serve para viver. Com certeza. Isso é um princípio cristão. Em outras palavras, na verdade, hoje quero deixar claro com os irmãos a respeito da verdadeira piedade cristã. A piedade cristã, ela precisa ser prática e ela vai emergir desta consciência, disto que nós chamamos de cosmovisão cristã. Aquilo que você realmente crê a respeito do Evangelho, que você entende do Evangelho, o conhecimento que você tem de Deus e da vontade de Deus para a sua vida, você precisa praticar isso em todas as circunstâncias e para com todas as pessoas. O próprio Jesus deixou claro no seu ministério que a força do cristianismo está na prática cristã. O cristianismo difere das demais religiões, porque o cristianismo não é contemplativo, ele não traz um conhecimento contemplativo, mas sim um conhecimento experimental, relacional. O cristianismo não traz uma prática contemplativa, mas sim ele desafia o cristão a viver aquilo que ele crê dia a dia. Então, na visão do próprio Senhor Jesus, o cristianismo, a força do cristianismo, está realmente na prática dos discípulos, dos seguidores. Então, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando, diz a palavra de Deus. É nesse contexto que eu quero estudar com os irmãos hoje a carta de Paulo a Filemon. Nessa carta, o apóstolo Paulo está especificamente tratando, e ele vai deixar claro aí o pano de fundo, o que forma essa carta, é a gratidão, a fé e o amor na prática. Então, nessa carta, Paulo vai deixar claro que o que está movendo o coração dele é exatamente a gratidão, a fé e o amor.
Em outras palavras, Paulo vai deixar claro aqui que a gratidão, a fé e o amor, na prática, na verdade, nós podemos chamar de piedade cristã. A piedade cristã é exatamente você praticar a gratidão, você praticar a fé, você praticar o amor. Essa carta de Paulo a Filemon é uma carta particular, é a única carta particular do Novo Testamento. Nós temos as pastorais, mas essa é uma carta particular. Foi um pedido específico do apóstolo Paulo para o seu cooperador, para o seu amigo, para o seu irmão Filemon. Embora seja uma carta particular, a única do Novo Testamento, também é a única carta inspirada pelo Espírito Santo que faz parte do cânon do Novo Testamento. Mas mesmo sendo uma carta particular, ela tem muito a nos ensinar, principalmente sobre a piedade cristã na prática. Especialmente nessa carta, nós podemos aprender, nós podemos entender que a piedade cristã na prática significa viver os princípios e os valores do cristianismo, sem negociá-los. Sem negociá-los. É você realmente viver os princípios e os valores do cristianismo. E por meio desses princípios e valores, você, na prática, dia após dia, vai ver as coisas de maneira diferente, vai avaliar as circunstâncias de maneira diferente. E é isso que nós chamamos de cosmovisão. Ou seja, os princípios cristãos são inegociáveis para você e eles formam a sua visão. Ou seja, essa convicção que você tem da fé cristã, o conhecimento que você tem da fé cristã, conhecimento que você tem de Deus, esse conteúdo é que vai formar a sua visão. Ou seja, a maneira de você ver as coisas, a maneira de você avaliar as circunstâncias. Segundo o apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele vai ensinar que por causa desta cosmovisão, o cristão tem uma perspectiva espiritual diferente, que vai além das circunstâncias. Uma das coisas que o apóstolo Paulo trata várias vezes, nas suas demais cartas, praticamente em todas as cartas ele trata disso, para todos os seus leitores, ele vai deixar claro que ser cristão é você viver além das circunstâncias, é você não colocar o seu coração nas circunstâncias. Então ele vai dizer que esta cosmovisão vai fazer você ver as coisas, avaliar as coisas numa perspectiva diferente, além das circunstâncias. Por exemplo, é isto que ele ensinou aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 7, quando ele diz lá: nós andamos por fé, não pelo que vemos. Fé ali no conteúdo do Evangelho, aquilo que Deus diz, as promessas do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então nós andamos por isso. Por isso, essa fé que ele escreve aos Filipenses e diz: indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis lutando juntos pela fé evangélica. O conteúdo do Evangelho, é isso que tem que definir, que tem que determinar a nossa visão, o nosso comportamento nesse mundo. Então nós vivemos por isso, não pelas circunstâncias. Então hoje, o governo é favorável, não é favorável, você está empregado ou não está empregado, você está saudável ou doente. Não, independente de tudo isso, independente das ondas, independente do barquinho estar indo a pique, nós vamos seguir com base naquilo que nós cremos. Por isso é que ele está dizendo para os coríntios: nós andamos por fé, não por aquilo que vemos. Quando ele escreveu a carta a Filemon, ele estava preso, mas nem a prisão foi problema para ele, foi empecilho para ele, foi impedimento para ele ficar reclamando. Não. Por quê? Porque a cosmovisão cristã mudou o coração do apóstolo Paulo, mudou a maneira dele avaliar as coisas, a maneira dele ver as coisas, dele avaliar as circunstâncias. No poderoso capítulo 8 da carta aos Romanos, alguém já disse que um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, mais profundos da Bíblia, mas no versículo 25, Paulo vai dizer o seguinte, né?
Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É lá nesse capítulo que ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele elenca lá uma relação maravilhosa, né? O ponto de dizer nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro. É a visão. Então você não precisa ficar preocupado com o futuro e nem com o presente, se você realmente tem conhecimento da fé cristã. Vai continuar lutando por essa fé. O próprio Senhor Jesus ensinou isso, quando ele disse para Tomé, depois de ressuscitado, depois de ter passado por todas as agruras do Calvário, agora ressurreto, ele mesmo vai dizer para Tomé, João 20, 29, porque me viste e crestes, Tomé? E aí ele conclui, bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Cosmovisão cristã, a convicção que você tem de Deus, o conhecimento que você tem da Bíblia, né? O conhecimento que você tem do Evangelho, a sua fé bem firmada, bem fundamentada, é isso que vai te fortalecer para você caminhar nesse mundo, a despeito das circunstâncias. É isso que vai fazer você ver as coisas de maneira diferente. Isso que vai fazer você analisar as coisas de maneira diferente. A visão do apóstolo Paulo, esta cosmovisão, ela nos faz olhar para o passado com base no presente. Isso faz toda a diferença, porque quem olha para o passado pensando no passado sofre, porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo outro, quer dizer, ele esquece por um momento que ele está numa outra dimensão, mas ele olha para o passado como se no passado estivesse. Mas a cosmovisão cristã, quando nós olhamos para o passado a partir dela, nós olhamos para o passado com base no presente. Independente do que me aconteceu no passado, hoje eu sei que Deus tinha um plano eterno para mim e que Ele cuidou de mim naquela época. Por isso é que Jesus disse, o que eu faço não sabes agora, sabê-lo-ás depois. E aí depois sim, então nós vamos agora analisar aquele passado com base no presente. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui. Esse mês é mês de gratidão, e quantas vezes nós tratamos disso, grandes coisas fez o Senhor por nós, mas nós declaramos isso, mas os que estão aqui há mais tempo sabem das muitas lutas que nós passamos, das muitas dificuldades, dos sofrimentos. Não muito longe, agora na pandemia, quantos dos nossos foram recolhidos, tombaram em batalha? Quantos? Muitas lutas. Mas hoje, quando nós olhamos para trás com base no presente, de fato o Senhor cuidou de nós. Então essa cosmovisão nos faz ver as coisas diferentes, analisar as coisas diferentes. Muitas pessoas sofrem, estão aí carregando cargas terríveis, porque estão olhando para o passado com a mente do passado, pensando que estão no passado. E se você olhar para o passado pensando que está no passado, você fica com a ilusão que pode fazer alguma coisa, mas não pode. Não pode. Aí fica sofrendo. Na cosmovisão cristã, nós olhamos para o passado, nós analisamos o passado, olhando para o presente, pensando no presente. Mas outra coisa, e o presente? E agora? A cosmovisão cristã também muda isso, e é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. O apóstolo Paulo diz que o crente verdadeiro agora, movido por essa fé, pelo conhecimento que ele tem de Deus, pelo conhecimento que ele tem da palavra, a fé aqui, várias vezes eu estou repetindo, a fé aqui é o conteúdo, é o Evangelho. Ele olha para o seu presente também com uma perspectiva diferente, com a perspectiva do futuro. Ele olha para o presente com a perspectiva do futuro. Por isso é que Paulo diz que nós vivemos pela fé, não pelas circunstâncias.
tudo pode hoje estar aparecendo de pernas para cima, desajustado, etc., né? Você olha e às vezes não está vendo nem a saída, mas você olha para o seu presente com a perspectiva do futuro, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Essa foi a perspectiva de Abacuque. Mesmo passando por lutas, hoje eu conversei com o reverendo Ronaldo Lidório. Muitos estão sabendo da situação dele. Um homem de Deus, um grande missionário, reconhecido como um missionário bem-sucedido internacionalmente. E esse homem já sofreu muito. Mais de 20 malárias, tuberculose óssea, um monte de problemas. Na época da pandemia quase morreu. E agora foi diagnosticado com câncer. E eu conversando com ele disse: Marcos, Deus está no controle. Eu tenho certeza que Ele tem um propósito, inclusive nessa enfermidade. E um detalhe, eu estou consciente, olha bem a perspectiva do futuro, que se eu partir agora é bem melhor estar com Cristo. E às vezes você está passando por uma luta agora e fica com medo de morrer, mas esqueceu que a morte já foi vencida. Então tem uma perspectiva diferente. Você olha para o presente, mas com a perspectiva do futuro. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso e que guardará essa minha confissão, essa minha convicção até o grande dia. Essa é a verdade. Então muda os óculos. Você não vai ser sucumbido pela depressão, pelo medo. Não. Deus tem propósito em tudo isso, você sabe. Mas também, Paulo vai ensinar para nós que com a perspectiva cristã, com a cosmovisão cristã correta, o crente olha para o futuro, também com a perspectiva diferente. A perspectiva da eternidade. Em breve, estaremos para sempre com o Senhor. Em breve as trombetas soarão, estaremos para sempre com Ele. Na verdade, essa pequenina carta de Paulo a Filemon nos ensina a respeito da verdadeira cosmovisão cristã. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele deve ler, olhar, avaliar a realidade a partir de conceitos e valores que transcendem essa existência. Conceitos e valores que são diferentes dos conceitos e valores desse mundo. É isso que essa pequenina carta vai nos ensinar. Por isso que Paulo vai ensinar aqui para Filemon e para nós hoje, que muitas vezes, na nossa experiência aqui, nós precisamos abrir mão de direitos pessoais, sofrer o dano, tomar prejuízos, por causa de um bem maior. É isso que ele vai ensinar. Na verdade, essa pequenina carta tem muito a nos ensinar sobre a ética do reino, como as coisas funcionam no reino de Deus. Por meio desta carta, o Espírito Santo, por isso que a única carta pessoal, inspirada, que faz parte do cânon sagrado, dos 27 livros sagrados do Novo Testamento. Por meio dessa carta, o Espírito Santo diz aos cristãos do mundo inteiro: chega, é hora de praticar a fé, é tempo de praticar a ética do reino, é tempo de viver piedosamente, independente das adversidades. Pouco tempo depois, já na segunda prisão, o apóstolo Paulo escreve a sua última carta, prestes à sua execução.
escreveu a segunda carta a Timóteo. E no capítulo 3, verso 12, ele tratando desses mesmos assuntos, ele vai dizer para Timóteo que, ora, Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui, na verdade, ele vai dizer, se você verdadeiramente viver a cosmovisão cristã, de fato, você vai ter de pagar um preço. Com certeza. E é isso que Paulo vai dizer para Filemon, vai ensinar a Filemon. E o Espírito Santo diz para nós hoje, é tempo de praticar a ética do reino, é tempo de viver piedosamente, a despeito das adversidades, a despeito se seremos reconhecidos ou não, a despeito se seremos aceitos ou não, a despeito se seremos reconhecidos ou não, mas vamos viver piedosamente. Paulo escreveu essa carta de próprio punho. Veja aí no versículo 19, ele diz que escreveu de próprio punho. A ocasião foi a sua primeira prisão, quando ele já estava em Roma, preso. E nesta mesma época, isto por volta do ano 62, capítulo 28 de Atos, ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta aos Filipenses. Então, essas três, mais Filemon, são chamadas as 4 cartas da prisão, as famosas epístolas da prisão. Então, todos vocês sabem, ele estava preso e preso injustamente. Mas nem por isso ele reclamou da prisão. Pelo contrário, ele entendeu o propósito de Deus. Ao invés de ele reclamar do passado, ele via no presente Deus cumprindo os seus propósitos. E um deles é exatamente o conteúdo da carta a Filemon. Observe bem, claramente. Filemon, de alguma maneira, Paulo já tinha tido contatos com Filemon. E ele sabia que Filemon era, de fato, um homem crente, um homem fiel, um colaborador do Evangelho. E toda a família dele também servia ao Senhor, havia se convertido ao Senhor. A esposa chamava Áfia, o filho chamava Arquipo, e a igreja da cidade de Colossos funcionava na casa de Filemon, na casa dele. E o pastor da igreja lá de Colossos era Tíquico, que nesta época estava em Roma, lá junto com Paulo. E na ausência do pastor Tíquico, quem era o pastor da igreja de Colossos era exatamente Arquipo, o filho de Filemon, na igreja que funcionava na casa deles. Esse é o contexto. E ele escreve essa carta para interceder em favor de uma pessoa que tinha se convertido na prisão, que ouviu a pregação do apóstolo Paulo na prisão. Aí vocês agora vão linkar uma coisa com a outra. Por isso que Deus tem um propósito em tudo, no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Na eternidade Ele já traçou essa agenda. Tudo está cumprindo essa agenda soberana do Senhor. Por isso você não pode, não deve olhar para o passado, no passado, se transportando para o passado, achando que pode fazer alguma coisa. Não, mas olhar para o passado com a perspectiva do presente. Paulo estava preso injustamente, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, levou esse homem, Onésimo, à prisão, e lá na prisão, ele ouviu o Evangelho e se converteu. Parece uma ironia, mas é soberania, é Deus conduzindo todas as coisas. Onésimo era um escravo. Diz o texto claramente, um escravo fugitivo, de propriedade de Filemon. Ele servia a Filemon lá em Colossos na Ásia Menor. De Colossos a Roma, naquela época, a viagem era no mínimo 2.500 quilômetros. Então, é bem provável que Onésimo, ao fugir, deve ter roubado alguma coisa para custear a sua viagem de Colossos até Roma. E olha para vocês verem como que Deus vai conduzindo as coisas. O sujeito fugitivo, 2.500 quilômetros, agora na capital do império. Alguma coisa Onésimo aprontou, alguém desconfiou dele e ele vai preso.
E na prisão ele encontra um outro preso, Paulo. E Paulo prega para ele se converte, né? E para aumentar a situação, daí a pouco chega lá na prisão para visitar o preso Paulo. Chega Tíquico, que era um antigo pastor lá de Colossos, pastor de Filemon, e que conhecia Onésimo. Olha bem, aí o segredo de Onésimo é desvendado. E aí realmente a vida dele tinha que mudar e nada podia ficar para trás. Não tinha. Literalmente ele tinha que virar aquela página. E nós podemos ver essa soberania maravilhosa do Senhor. Agora, verdadeiramente livre, salvo em Cristo Jesus e livre dos seus temores, dos seus fantasmas, porque agora Paulo sabia da história toda, né? E Paulo percebe que de fato o Espírito Santo tinha feito uma profunda transformação na vida daquele homem. E ele serviu o apóstolo Paulo ali com muita alegria. E Paulo desejou tê-lo ali. Mas o próprio texto diz para nós que Paulo não quis fazer isso sem a aquiescência de Filemon. Mas na verdade, Paulo tinha mais do que isso. Ele queria realmente dar a oportunidade, não somente a Onésimo, mas também a Filemon, para viver a piedade na prática, para viver o Evangelho. Ele queria que ambos tivessem a oportunidade, um para realmente restituir, para viver esse momento da restituição, do arrependimento verdadeiro, mas o outro para viver a graça. A graça. E aí Paulo conversa com Tíquico, escreve a carta, e não somente essa, mas ele escreveu também a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, e pede então para Tíquico levar essa carta e manda Onésimo com ele. Então aquele que antes era um escravo inútil, fugitivo, agora se torna um portador do Evangelho. Agora ele é comissionado pelo grande apóstolo Paulo para voltar, levando consigo essas benditas cartas, maravilhosas cartas, a poderosa carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, que exalta a grandeza de Jesus, a obra de Jesus. Mas ele tinha que se reconciliar com o seu antigo patrão. Ele tinha. Era necessário. Deus faz tudo certo. E agora então, o apóstolo Paulo os manda de volta, tá? Com a aprovação de Onésimo. Paulo, discipulando ele, convence que aquela conversão, aquela mudança de vida necessitava também de uma reconciliação. Precisava também daquele momento de restituição. E ele volta então com Tíquico. Agora não mais como um mero escravo, mas o texto diz, como um irmão amado, caríssimo, um irmão amado. Meus queridos irmãos, essa carta tem apenas 25 versículos poderosos a respeito da piedade cristã na prática. Nessa carta você pode aprender a respeito da gratidão. Nessa carta você pode aprender a respeito do amor. Nessa carta você pode aprender a respeito da consideração. Uma coisa que nós estamos precisando aprender bastante. Nessa carta nós podemos aprender sobre o perdão. Nessa carta nós podemos aprender sobre a reconciliação e sobre a restituição. São virtudes cristãs que só têm valor se forem praticadas. Se forem praticadas. Por mais que teoricamente a gratidão é algo excepcional, só tem valor se você for grato na prática. A mesma coisa o amor, da mesma forma a consideração, da mesma forma o perdão. Não adianta nós fazermos teses e mais teses, sermões e mais sermões sobre o perdão, se isso não chega no seu coração e se você não pratica isso em casa, amanhã, depois e assim por diante. Você fica segurando, prendendo e sofrendo por isso.
a reconciliação e a restituição. Mas é interessante que, observe aí, a gratidão, o amor, a consideração, o perdão, a reconciliação e a restituição, né? Você só consegue praticar isso se a base de tudo for a humildade. A humildade está na base de todas essas virtudes. Você só vai ser verdadeiramente grato se a humildade estiver na base. Você só vai amar verdadeiramente se a humildade estiver na base. Você só vai considerar o outro se a humildade estiver na base. E é assim que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. Observe bem que toda a carta a Filemon, ela está escrita, o apóstolo Paulo a escreveu com base na humildade. Vamos ver aí, versículo 1 até o versículo 3, né? O apóstolo Paulo, movido pela humildade, ao contrário de muitas outras cartas escritas por ele aqui se apresenta, ele se autoqualifica como prisioneiro de Cristo. Nas outras cartas ele diz como apóstolo de Jesus. Ele reivindica a autoridade apostólica. Aqui, com esse propósito específico da piedade na prática, ele vai dizer que a piedade na prática tem que estar calcada na humildade, a humildade. Ninguém vai conseguir ser piedoso na prática se não for movido pela humildade. E o apóstolo Paulo é movido pela humildade. Ele diz: hoje eu sou de fato prisioneiro de Cristo, não apóstolo, não ministro de Cristo, eu sou prisioneiro dele. Então tudo que ele vai escrever a partir dessa perspectiva da humildade. Agora olha comigo, versículo 4 até o versículo 7. Paulo ensina que a verdadeira humildade, ela se revela na consideração do outro. Quer saber se a pessoa é humilde? Observe como ela considera o outro. Eu disse que nós precisamos realmente acordar para isso, porque nós vivemos dias terríveis, onde essa desconsideração, essa ignorância do outro, pelo outro, é clara, está aí clara diante de nós. Eu costumo dizer aqui, você vai, qualquer estacionamento, o sujeito coloca o carro lá na vaga do idoso e não está nem aí, na vaga daquele que tem alguma necessidade especial e não está nem aí. Não, é só um pouquinho. Entra na frente, quer levar vantagem, uma série de coisas, ignorando o outro. Mas na verdade, o que o apóstolo Paulo vai dizer claramente para nós aqui, que a verdadeira humildade que me leva a praticar a piedade, isto se revela na consideração pelo outro. Olha como é que ele faz aí, olha comigo. A humildade é a verdadeira força que nos faz considerar o outro. O apóstolo Paulo, versículo 4 até o 7, olha como ele vai considerar Filemon. Ele vai elogiar Filemon, ele vai dizer que lembrava, que orava ao Senhor, que Filemon estava nas orações dele, que ele estava ciente do amor de Filemon, da fé de Filemon, a maneira como Filemon servia ao Senhor e servia aos outros lá na casa dele, como ele abriu as portas da sua casa, como ele se tornou muito eficiente, como ele se desenvolveu no pleno conhecimento de Deus. Então ele considerando o outro superior a ele mesmo. Mas esse ensinamento de lá, da mesma prisão, na mesma época, foi o ensinamento que o apóstolo Paulo deu para os filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Paulo tinha recebido informação que algumas coisas estranhas já estavam acontecendo na igreja lá em Filipos, e aquilo estava causando uma certa divisão na igreja, um desconforto na igreja. E ele vai dizer que o segredo, o que realmente iria resolver, que ia ajudar, que iria aumentar a unidade da igreja, era os irmãos começarem a considerar os outros. Aí observe bem, capítulo 2, verso 3 e 4, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí ele diz: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A base é a humildade. Você só vai viver a piedade cristã na prática a partir da humildade. Humildemente você vai considerar os outros superiores a si mesmo.
que o apóstolo Paulo, nesse caso, está considerando Filemon maior do que ele. Um homem importante, ele está considerando, dando honra a quem tem honra. Depois, no verso 4 de Filipenses 2, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, diz ele no versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a palavra sentimento que aparece aí, a tradução literal dela, o mesmo modo de pensar. Hoje para nós, a cosmovisão verdadeira. Então é assim. Assim, a humildade, quando Jesus se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Aqui o apóstolo Paulo faz exatamente dessa maneira. Versículo 4 até o versículo 7. Ele deixa claro, a partir da humildade, a consideração pelo outro. Agora olha comigo, versículos 8 até o versículo 10. Movido pela mesma humildade, Paulo mostra aí os valores da humildade são diferentes. Aquele que verdadeiramente é humilde, à luz da palavra de Deus, os valores da humildade são diferentes. Veja aí, a humildade prefere pedir em nome do amor do que ordenar em nome da autoridade. E é o que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele disse: olha, eu poderia te dar ordens, eu poderia ordenar você, mas ele mesmo diz: eu te peço em nome do amor. A humildade prefere pedir em nome do amor do que ordenar em nome da autoridade. A humildade prefere revelar sentimentos do que exercer autoridade, poder, força para acusar. Então prefere revelar sentimentos. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, ao invés de dizer: você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo. A humildade sabe, olha que coisa bonita, a humildade sabe que uma gota de mel atrai mais formigas do que um barril de fel. A humildade sabe que uma gotinha de mel pode fazer mais diferença do que um barril de fel. Movido pela humildade, Paulo usa a linguagem do amor, não a autoridade apostólica. Aqui ele não usou a autoridade apostólica. Ele tinha autoridade para dar ordens, mas no versículo 9, ele diz que preferia solicitar em nome do amor. Olha comigo, ele disse: pois bem, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Humildade. Humildade. Paulo revela que, essencialmente, a prática da piedade cristã está baseada na humildade que se revela na consideração do outro. Humilde é aquele que considera o outro. Esse é humilde. Mas o texto continua, que o apóstolo Paulo, em vez de forçar Filemon pelo peso da sua autoridade apostólica, em nome do amor, ele pede. E veja aí comigo, versículo 11 até o versículo 14. Ele pede essencialmente que Filemon perdoasse Onésimo. De livre e espontânea vontade, sem pré-condições, simplesmente pelo amor, pela graça, com a mesma graça com a qual ele, o próprio Filemon, fora perdoado. E aqui está o grande segredo. Na verdade, Paulo se mostrou muito sábio, muito sábio. Ele queria que Filemon perdoasse Onésimo, mas perdoasse Onésimo
de livre e espontânea vontade, não forçado pela autoridade do apóstolo. Não, você é crente, a igreja está na sua casa, então você é obrigado a perdoar. Não, mas que ele fizesse aquilo espontaneamente. Espontaneamente. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. De fato, a palavra perdão não aparece aqui na carta, mas é esta lição que nós temos aqui. À luz da lei romana, Filemão tinha o direito legal, inclusive, de castigar duramente Onésimo. Mas para o apóstolo Paulo, a piedade cristã transcende a lei dos homens. Para o apóstolo Paulo, a piedade cristã, ela de fato, muitas vezes ela vai ser incompreendida. E por isso o apóstolo Paulo, independente da lei, incentivou a Filemão a mostrar bondade, perdão, misericórdia. Que eu disse lá no início, a verdadeira piedade cristã muitas vezes nos leva a sofrer o dano, a tomar prejuízos. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, de fato você tem direito de mantê-lo preso, você tem direito de castigá-lo, pela lei dos homens, na época a lei romana. Mas a cosmovisão cristã, ela transcende a lei dos homens, nos leva a tomar decisões além de abrir mão daquilo, abrir mão. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está incentivando Filemão a exercer a bondade, a exercer a misericórdia, a exercer o perdão. E ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, para não ser pesado a Filemão, ele mesmo vai dizer, como ministro da reconciliação, ele vai dizer aí que estava disposto a ajudar Filemão. Porque se porventura Onésimo te deu algum prejuízo, e isso realmente é importante para você, você não consegue viver sem isso, pode botar na minha conta que eu pago. Mas eu não quero que você perca essa oportunidade de ser generoso, de ser bom, de exercer o perdão. Isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa, olha que lição. Às vezes a gente fica sofrendo tanto hoje, porque eu não posso abrir mão disso, né? É um ditado que muitas vezes muitas pessoas dizem, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. E vou levar o meu direito até a última consequência. Na verdade, a cosmovisão cristã nos ensina a transcender isso. Transcender. De repente você sofreu, está sendo injustiçado, isso, aquilo, outro. Às vezes a gente vê até no casamento e coisas e tal, e aí fica aquela briga mesquinha, e as pessoas dizem que são cristãs. E a Bíblia está dizendo aqui, você ser generoso, bondoso, está acima disso. Abra mão disso. E se você faz isso com leveza no seu coração, com convicção da sua fé, com certeza Deus vai te honrar. Com certeza. Com certeza. Descansa no Senhor, Ele vai te honrar. Era isso que Paulo estava ensinando para Filemão e o Espírito Santo ensina para nós hoje também. E Ele mesmo. Mas se isso for muito importante para você, Filemão, perdoa. E a dívida joga na minha conta, que eu vou pagar. Olha que lição. É óbvio, o texto não dá a mínima inferência para nós acreditarmos que de alguma maneira Filemão iria resistir. Não, não. Pelo contrário, os elogios que Paulo fez de Filemão, com certeza, né? Antes mesmo de terminar de ler a carta, ele já estava abraçando Onésimo e tudo, verdade. Mas é para nós hoje, que se você resistir, você vai ter uma lição terrível, do próprio apóstolo Paulo dizendo, põe na minha conta que eu vou pagar. Olha que coisa. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, com a mesma graça que você foi perdoado,
perdoe. Com a mesma graça, perdoe. Ergue a cabeça, siga em frente, Deus vai te abençoar. Versos 15 ao verso 17, olha comigo. Paulo pede humildemente que Filemon recebesse Onésimo agora, sem mágoas, sem reservas, sem ressentimentos, mas com toda a consideração, com uma maturidade espiritual que transcende as circunstâncias. Olha para mim aí, versículo 15, versículo 17. Pois eu acredito, olha o que Paulo estava dizendo. O Paulo que crê na soberania de Deus. Eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas agora para sempre. Então Paulo está dizendo que até aquela ação daquele escravo que não era crente, aquele escravo fugitivo e inútil, até aquela ação fazia parte da soberania de Deus. Por isso é que nós declaramos doutrinariamente que o nosso Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas as criaturas e as ações das suas criaturas. Então Paulo está dizendo assim, eu acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas agora para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, agora como irmão caríssimo. E a palavra que ele usa para caríssimos aí é a mesma palavra da raiz ágape. Ou seja, agora eu quero que você receba como irmão amado, irmão digno de confiança. Agora ele é amado. E ele é amado de quem? É amado de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Agora olha o verso 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Agora Paulo está falando da reconciliação. Então ele diz, receba. E a palavra aí traz o sentido, inclua-o agora na família, na sua família, porque ele já pertence à família da fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse é o nosso Deus, que não olha para trás, ele olha para frente. Esse é o nosso Deus. Agora ele é irmão caríssimo, agora ele é irmão amado. Né? Nós podemos ver aqui como é maravilhosa a providência de Deus, como Deus soberano conduz todas as coisas. Antes, aquele escravo inútil, desonesto, fugitivo, agora transformado pelo poder do Espírito Santo num verdadeiro crente, num crente fiel, útil, confiável, num irmão digno, um irmão caríssimo. Verso 17. Olha que coisa maravilhosa. Nos versículos 18 a 20, agora Paulo vai falar da restituição. Arrependimento implica em restituição. Agora sim, como Onésimo, né, iria agora pagar a sua conta, ou seja, ele estava voltando para casa e assumir aquela situação, de fato aquilo foi errado mesmo, mas agora Deus me transformou noutra pessoa, noutra criatura. E vai deixar claro aí que Filemon deveria perdoá-lo, recebê-lo, restaurá-lo, como forma de também pagar a sua dívida, porque ele tinha recebido isso tudo. Então aí a gente entende agora com clareza a parábola de Jesus, daquele servo insensível, que tinha recebido a anistia da sua dívida e não anistiou quem o devia. Mesma coisa. Então você já foi perdoado. E não existe nenhum motivo para você não perdoar. Nenhum. É isso que a carta nos ensina. Portanto, meus queridos irmãos, esta pequenina carta, ela tem esse valor maravilhoso, incomparável, de nos ensinar a respeito da piedade cristã, de viver na prática a nossa fé, o nosso amor.
a nossa gratidão. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos. Desse mundo material você não vai levar nada. Nada. Então você não tem motivo nenhum para desconsiderar os outros, para deixar de ajudar os outros, de ser bênção na vida dos outros, muito menos de perdoar os outros. Nada. Siga em frente. Desembarace de todo o peso do pecado que tenazmente te assedia e corra com perseverança a carreira que está proposta. Essa igreja, a igreja lá em Colossos, igreja dos Colossenses, mais tarde, para toda aquela região, João, que foi pastor naquela região, 1 de João, capítulo 4, verso 21, ele vai dizer: ora, temos da parte de Jesus Cristo este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí João então termina explicando para nós que a piedade cristã que nasce dessa relação vertical, ela tem que ter esse envolvimento horizontal. Senão não tem sentido. Essa é a diferença do cristianismo. Você tem a comunhão vertical, mas essa comunhão tem reflexo horizontal. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para te ajudar a viver a piedade cristã na prática. A gratidão, a generosidade na prática. A consideração pelo outro na prática. O amor na prática. Com base nessa fé, na humildade. É assim que nós precisamos viver como igreja do Senhor Jesus. De fato, grandes exemplos tem na Bíblia dessa piedade na prática. Os primeiros diáconos, os 7 primeiros diáconos, a Bíblia diz que eram homens cheios do Espírito Santo, homens abnegados, homens de fé. Barnabé, por exemplo, preocupado, considerando os outros. Agora nós podemos ver o velho apóstolo preso, preocupado com o escravo. Escrevendo uma carta para o seu amigo, seu irmão, pedindo encarecidamente, intercedendo: olha, eu estou mandando para você de volta aí Onésimo. Receba Onésimo como um irmão amado. Perdoe Onésimo. Restaure Onésimo. Inclua Onésimo na família novamente. Ele me é útil para você. Olha que coisa maravilhosa. Isso é piedade na prática. Esse é o Deus maravilhoso. Deus que não olha para trás, mas para frente. Olha para frente. Faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus.